Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. O assunto de hoje é aquele que todo mundo no seu trabalho já viveu, mas muita gente não gosta dele. É o famoso feedback. Vamos destrinchar o que é esse conceito, explicar em que momento ele tem que ser dado, de que forma ele tem que acontecer. E no final das contas eu vou responder uma pergunta muito básica e perigosa. Será que eu devo dar feedback pro meu chefe? Então, vem comigo que hoje vai ter muito aprendizado. O que é feedback? Falando no inglês, né? Mas no português seria o feedback. Ou, aqui eu vou pedir um corte, o fodback. Vou ter que até me recuperar aqui, porque eu só tenho uma risada. Por que que a gente chama esse querido feedback dessas formas? Porque, em geral, essa é uma ferramenta muito importante e, às vezes, muito difícil para contar para a pessoa se ela tá ou não no caminho certo. Então, é uma ferramenta essencial para saber se a gente tá fazendo o que é necessário. Mas, como eu disse, né, por isso que a gente chama daquele jeito, às vezes é complicado receber e tem uma questão muito importante que as pessoas não sabem dar o feedback. E é esse o grande ponto e que a gente vai desmistificar e mudar esse conceito a partir de agora. O feedback é uma ferramenta que a gente tem que considerar que é essencial para o nosso crescimento. Crescimento como profissional, crescimento como ser humano. Em geral, nós não conseguimos ver os nossos pontos cegos. A gente não sabe aquilo que a gente está errando. E se não tiver alguém corajoso que aponte possíveis falhas e melhorias, a gente nunca vai saber onde está errando. Então, tem um termo que é muito, assim, classicão no mundo corporativo. E eu concordo, vou ter que repeti-lo aqui. Que é, o feedback é um presente. É um presente no sentido de que te ajuda. Porque se ninguém te falar nada, provavelmente você não ia mudar aquilo que é bem importante para sua carreira ou para o seu crescimento profissional. Então, quais são os tipos de feedback, né? A gente conhece sempre o negativo. As pessoas chegam pra gente e apontam situações, circunstâncias, atividades que não estão sendo feitas de acordo com o que a empresa ou com o que aquele gestor ou gestora espera. Mas também tem o feedback positivo, né? Que a gente deveria cultivar. E fica aqui já o meu convite para vocês. Cultivem elogiar. O elogio é essencial para a pessoa saber que tá no caminho certo. Tem gente que fala assim, e eu tendo a acreditar também, tá? Se ninguém tá falando nada, tá tudo bem. Ok, concordo. Se tá tudo bem, as pessoas tendem a ficar um pouco mais quietas. Mas criar um ambiente onde o elogio faz parte dele ajuda em muito para a pessoa, primeiro, se motivar, entender que tá no caminho certo e também para que ela se sinta feliz no ambiente de trabalho. Então, não esqueça de dar o feedback positivo também. E quando a gente pensa, né, nessa ferramenta de dar o feedback ou falar para a pessoa que ela precisa melhorar, qual seria a frequência ideal? Ela não existe, de fato. Mas, a cada momento que você percebe que a pessoa fez algo que não tá de acordo com o que você espera, você não deveria perder muito tempo. Deveria falar logo em seguida, preferencialmente em até 24 horas. E eu vou te explicar essas 24 horas quando a gente mostrar as técnicas para dar feedback. E agora que eu já te expliquei o conceito do que é o feedback, e inclusive eu tenho que te explicar que ele não tem uma tradução direta para o português, é mais um daqueles termos do mundo do trabalho que a gente importou do inglês, eu quero te explicar que o mercado conhece ou desenvolveu diversos tipos de ferramenta para dar feedback. E o mais famoso deles, assim, de longe, é o feedback sanduíche. O que é o famosíssimo feedback sanduíche? Que eu não curto muito, vou te apresentar a seguida uma técnica que eu gosto mais. O feedback sanduíche é assim, você começa com um elogio, falando uma coisa boa, você faz um recheio, que é onde está a crítica, e você termina com outro elogio. Então, qual que é o grande problema do feedback sanduíche? É que a pessoa não entende muito bem o que é a mensagem no final. Tá bom, tá ruim, mas tá bom. Então, vou colocar aqui um exemplo, né? Vamos supor que eu falei algo inadequado na frente de um cliente. Então, de repente, o meu chefe pode chegar, ou a minha chefe pode chegar e falar assim: chefinha, Thalita, você é uma ótima funcionária, a gente gosta muito de trabalhar com você. Mas o que você falou pro cliente foi inadequado. Mas fica tranquila, você tá ótima, seu futuro aqui é brilhante. Aí você vai falar: tá, mas o que no final das contas aconteceu aqui? Eu errei, eu tô bem, isso é um elogio. Então, essa ideia de misturar o bom com o ruim
não funciona muito por isso, porque fica uma mensagem muito truncada no final, né? A pessoa não sabe muito bem o que ela tem que fazer. Então é melhor, se o assunto é difícil, realmente só falar da coisa difícil. Se o assunto é bom, traz só elogio, não confunde as coisas. A gente deveria, como sociedade, como adultos, conseguir falar de assuntos difíceis. Então, por isso que eu apresento para vocês um método sagrado, que é o método SENT. Então, não é o SENT de sentar, mas é o SENT, de santo, em inglês, né? Que é uma sigla de 5 palavrinhas que eu vou deixar aqui na tela para você conhecer. A gente importa muita coisa de fora, né? Mas, novamente, são palavras em inglês para te explicar qual que é o conceito básico. Então, o que é legal desse método, do método SENT, é que ele tem muito a ver com um conceito que eu sou apaixonada, que é o de comunicação não violenta. O conceito da comunicação não violenta, ele traz temas difíceis para uma conversa pessoal ou profissional, de forma respeitosa e onde você entende o que a pessoa tem que mudar sem ofendê-la, mas sim trazendo algo bom para os dois lados, né? Então, o método do feedback SENT não vai te ajudar só no seu trabalho, vai te ajudar até mesmo na sua vida pessoal, quando você tiver um conflito com um namorado, namorada, com o filho, com a mãe, com a sogra, com a vizinha. Então, é um método muito interessante que agora eu vou explorar um pouquinho para vocês. Então, o primeiro é situação. Para você conseguir falar do feedback, você tem que falar claramente o motivo ou a cena ou o acontecimento que você está se referindo. Depois que você fala da situação, você coloca a ação que a pessoa fez. Porque se a situação estava ali, né? Vamos colocar aquele exemplo que eu não tratei bem um cliente. Então, a cena, a situação é o cliente e aquela sala que nós estávamos. A ação qual foi? Eu ter falado algo inadequado. E aí vem em seguida o I de implicação. O que acontece quando eu faço aquilo? Então é muito importante que no momento do feedback, a pessoa entenda por que aquilo é inadequado. Esse é um grande erro de quando a gente dá feedback para alguém. Em geral, a gente só quer corrigir e não explica a consequência daquilo para a pessoa. E ela não aprende a lição. Se você não explicar, por exemplo, né, no caso que a gente está criando aqui, de eu ter tratado mal um cliente, a implicação disso, que é, olha, se você trata mal o cliente, pode ser que ele não volte a comprar da gente, pode ser que ele vá para a concorrência, pode ser que ele nunca mais converse conosco. Então, essa é a consequência, a implicação daquilo. E aí você vem em seguida com o N, que é o Next Steps, ou próximos passos, que é, você orienta a pessoa sobre como você quer que ela faça dali para frente, qual que vai ser a nova forma dela agir. Então, aí você fecharia. Da próxima vez, não traga esse assunto polêmico numa conversa com o cliente. E aí, claro, porque nós somos educados, como que você termina o feedback? Agradecendo, que é o thanks. Então, por isso que esse método SENT é maravilhoso, é sagrado, porque ele mostra, numa sequência que é lógica, aquilo que é esperado de alguém. E é o que é importante, né? Porque eu falo das 24 horas. Em primeiro lugar, porque tem que estar fresco. Se você chegar depois de um ano, falar, olha, lembra daquela vez, Thalita, que a gente estava com um cliente lá em 1948 e você falou aquilo? A pessoa nem vai lembrar. Então tem que ser fresco. Mas por que às vezes eu peço que você espere essas 24 horas? Porque tem um fator importante. Nós somos plantinhas com emoções. Então pode ser que na hora que você vai dar o feedback, principalmente se for uma coisa muito ruim que a pessoa fez, você não vai dar um feedback bom. Vai ser muito, muito emocionado. Vai ser agressivo. Então, às vezes, é melhor você esperar essas 24 horas, respirar, refletir, treinar, porque o bom feedback é treinado. Você não pode chegar lá e só jogar. Você deveria pensar sobre a forma que você vai falar. E depois das 24 horas, voltar para a pessoa e explicar. Olha, você fez isso aqui. Tem uma conversa franca, chama 5 minutos. E aí fica tudo esclarecido. Se você for uma boa gestora ou gestor, vai chegar um momento que se você chamar a pessoa para conversar, ela vai saber que ela vai receber um feedback. E isso não é ruim, isso é ótimo, porque ela percebe que a partir do momento que ela fez algo inadequado, vai ter alguém para orientá-la. Como a gente faz com o filho, né? Toda vez que uma criança ou um adolescente faz algo errado, a gente ensina o que é o adequado para que a pessoa possa crescer como ser humano e entender as regras da sociedade ou, no seu caso, as regras da empresa. Falamos sobre o que é feedback. Falamos um modelo lindo e muito angelical de feedback. E aí agora você vai me perguntar, mas para quem que eu dou feedback? Então, vamos pensar num ponto bastante relevante do mundo do trabalho, que é a hierarquia. Então, o que eu recomendo é que você dê feedback preferencialmente a pessoas que estão no seu time, que respondam para você.
você como gestor. Esse é o melhor ponto. É alguém que tem ali o conhecimento da empresa, que leva a cultura, os valores, que sabe as normas, às vezes não tão claras da empresa, até um pouco ocultas, e explique para o time. Feedback entre pares começa a ficar já um pouco complicado. Só explicando o que é par. É alguém que tem o mesmo nível hierárquico que você da empresa. Então, às vezes, você tem um coleguinha lá, que é um sênior que nem você. Você vai lá e dá um feedback para ele. Existe um grande risco da pessoa se sentir ofendida. Porque você não é o gestor dela. Você não é a chefinha dessa pessoa. Então, ela vai falar assim, quem que é você para querer me explicar? E, em geral, nós somos seres que vivemos em sociedades organizadas, né? A gente tende a respeitar mais aquela pessoa que tem o poder. Então, se você vai dar um feedback pro seu par, por mais que possa ser de boa intenção, de bom coração, existe sempre o risco da pessoa se sentir mega ofendida e falar, ei, quem é você? Você não é meu chefe, eu não tô nem aí. É claro, se você quer crescer, ouvir feedback de pares também é muito legal. Mas eu sempre recomendo que você tenha cuidado, que pode ser que a pessoa que vai fazer isso fique muito chateada e não goste desse tipo de ideia ou de atitude vinda de uma pessoa do mesmo nível hierárquico. E aí vem a última parte do nosso podcast aqui, que é uma coisa que eu fiquei um pouco em choque quando eu comecei a produzir conteúdo. Inclusive, siga a chefinha nas redes sociais e se inscreva no canal. Que é, muita gente dá feedback para chefe. Eu fiquei muito chocada quando descobri isso. Porque, eu já falei várias vezes em outros episódios, eu trabalho há 25 anos. Um quarto de século. Eu nunca dei feedback para um chefe. Nunca. E veja, não faltaram oportunidades. Então, quando as pessoas falam pra mim que dão feedback pro chefe, eu preciso te explicar esse capítulo à parte das consequências, né? E por que você deveria reconsiderar essa questão do feedback pra quem está acima de você na hierarquia. Mas, chefinha, você nunca deu um feedback pra um chefe? Sério? Sério. Quando se trata de comportamento de gestão. Quando é em relação a processo, melhoria, algo que pode fazer de forma mais criativa, diferente, para economizar dinheiro, recurso, eu dou 1 trilhão de ideias. Eu dou 1 milhão de contribuições. Mas, como eu já disse antes, com pares, né? Com alguém que está no mesmo nível hierárquico que você. Se você pegar alguém que está acima de você e tentar explicar um comportamento melhor, de forma melhor, diferente, querer ensinar a pessoa a se comportar, o risco pode ser muito grande. E eu não vou muito longe. Pensa na sua relação pessoal, na sua família, né? Você dá feedback pra sua avó? Você ensina a sua avó a fazer algo em relação ao comportamento dela? A sua mãe? Um tio mais velho? Alguém que você respeita, sei lá, na sua igreja, na sua comunidade? Perceba que isso, dentro da nossa sociedade, não é uma coisa assim muito comum. Então, por isso tem que ter muito, muito, muito cuidado. E eu vou explicar aqui algumas razões porque o feedback pra chefe pode ser perigoso. Ele beira o perigoso mesmo. Mas no final eu vou te dar algumas dicas de como você pode fazer isso, principalmente quando o chefe pede, porque isso acontece também. Ai, chefinha, mas ele me pediu. Ela falou que queria saber tudo, que eu abrisse meu coração. Então, vamos primeiro falar sobre os riscos de dar o feedback para a gestão. Pode ser que a sua gestão, o seu chefinho ou chefinha, tenha alguns comportamentos, não necessariamente porque ele quer ter aquele comportamento, mas é porque o que a empresa espera dele. Então, sei lá, vamos supor que ele tá num time que não tá tendo uma boa performance, bom desempenho. E ele tá uma pessoa mais dura, pedindo prazos muito rígidos, não tá sorrindo muito, é meio sério. Pode ser que isso que ele tá fazendo é um reflexo do que a empresa pede pra ele dentro daquele papel dele de gestor. E quando você aponta que ele tem que mudar, pode ser que ele nem queira mudar, ele nem possa mudar. Então, dentro daquilo que você conhece do papel dele, do papel dela, a sua percepção sobre o comportamento dele pode estar totalmente equivocada. Então, por isso, falar sobre o comportamento dele é um pouco inútil. E sim, equipe, a gente não pode esquecer de um fator muito importante. A sua gestão pode levar para o pessoal. E esse é o grande ponto de todo mundo que fala para mim que deu feedback para a gestão. A minha chefe, a minha diretora, a minha coordenadora pediu para eu dar o feedback. Aí eu fui lá, abri o coração, falei tudo que estava errado. Ela parou de falar comigo. Ela fez retaliação. Ela tá agindo diferente. Ela não tá mais legal comigo. Imagina que coisa, que desnecessária essa atitude de você falar algo pra pessoa, a pessoa levar pro coração porque não tem maturidade, porque não estava preparada para ouvir aquilo, e depois afeta o seu próprio relacionamento com a gestão. Então isso é o fato. E aqui fica a dica pra você que é gestor ou gestora. Pedir feedback desse jeito pra equipe
não é correto, porque você vai ouvir coisas que de repente você não quer. E aí, se você não estiver preparada para essa realidade, para esse comentário mais direto, você vai sim se ofender e pode ser que você confunda a entrega com aquilo que a pessoa pensa de você. Fica aquela situação meio estranha, sabe? Aquele negócio assim meio... aquela torta de climão, sabe? E assim, tem uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. Que eu amo essa frase que eu vou te dizer agora. Você não é pago para ensinar o seu chefe. Pelo menos no comportamento. Você pode ajudar em processo, você pode, sei lá, você manja muito de um sistema, seu chefe não sabe, você ensina. Sempre relacionado àquilo que é o trabalho, beleza. Mas o seu chefe e a sua chefe têm uma gestão que tem como missão observar o comportamento dele ou dela. E essa pessoa que está acima deles é quem deveria dar o feedback. Coletar a percepção do time através de uma avaliação que a gente chama de 360, ou seja, uma avaliação anônima, onde é medido os pontos comportamentais desse gestor ou gestora para, de repente, promover mudanças, né? Mas o ponto principal é, você ir lá se expor com alguém que tem mais poder que você, pode ser, sim, uma cilada, viu? E aí, eu já até falei um pouquinho sobre essa forma de avaliar a gestão, né? Existem muitas ferramentas. E eu tenho que esclarecer aqui, para não ficar nenhum tipo de ruído na nossa comunicação, equipe. Não significa que eu acho que a gente tem que falar amém para tudo que a gestão faz. Tem muitos gestores tóxicos. Tem gestoras que não têm o mínimo de tato com os outros. Mas eu acho que se tem um gestor ou gestora que já tem atitudes inadequadas, não tem inteligência emocional, você ir lá e cutucar vai ser pior. A pessoa não tá preparada para receber esse tipo de, né, feedback comportamental. E é por isso que eu reforço para as empresas. Tem que existir, sim, uma gestão do desempenho desses líderes, né? A empresa tem que se preocupar com a forma que a equipe enxerga a liderança, mas isso tem que sempre ser feito de forma anônima, para que não exista o risco de retaliação e que quem cuide disso é a gerência acima, a diretoria, um time de RH. Eu acho isso essencial para o crescimento saudável de uma empresa e para um time coeso que vai entregar bons resultados. Mas isso não deveria estar na responsabilidade de quem é da equipe e sim de um time específico e preparado para lidar com esses assuntos. Quero saber aqui nos comentários se gostou desse tema. Tem alguma coisa que você quer me dar de feedback? Por que não, né? Eu também adoro ouvir feedback. E eu tenho certeza, se você levar tudo isso que a gente conversou aqui nesse podcast em consideração, você vai nutrir relações mais saudáveis no trabalho. E para você que é chefinho ou chefinha, eu sei, dar feedback é muito incômodo. De verdade. Não é fácil falar pra pessoa que ela tá errando, porque às vezes ela tá fazendo uma boa intenção, às vezes você fica com vergonha. É complicado, é horrível dar feedback. Mas ele é muito importante para que a pessoa possa entender onde ela tá errando. Ela tem o direito de saber onde ela tem que melhorar. E você, como gestor ou gestora, vai ser considerado alguém que ajuda a equipe. Então, nunca se esqueça. O feedback tem que estar muito próximo de você como gestor ou gestora, tá bom? É isso, te espero no próximo episódio.